o subtema, a visão apocalíptica de Jesus. Porque a maioria das pessoas estão falando que já estamos chegando no Apocalipse. E as pessoas dizem que o mundo vai acabar, como já falou várias vezes, e não acabou. Que alguns vão ser levados para um outro lugar, que vai estar andando, só vai ficar roupa no chão, e as pessoas vão ser levadas. A doutrina espírita nos traz informações mais detalhadas, como Jesus nos fala ali. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Nós marcamos ali, homem que semeou boa semente no seu campo. Então, quando Jesus fala ali por parábolas, ele está fazendo uma comparação, como ele falou assim, o reino dos céus é semelhante. Então, quer dizer, semelhante, porque na época não tinha como ele explicar detalhadamente o que hoje a gente já tem um pouco mais de conhecimento dentro da ciência. Poderia estarmos nós naquela época lá. Então não tinha um entendimento totalmente, a nossa expansão da nossa consciência, que é um outro tema que a gente também tem, que pudesse entender a ciência e a filosofia, que já existia naquela época. Sócrates e Platão falavam em filosofia, para que possamos entender o conhecimento das coisas. Isso é filosofia. E aí, Jesus sempre fazia uma comparação, uma parábola. Boa semente no seu campo. O que a gente pode entender de boa semente no campo nosso? O nosso coração. Então, o nosso coração tem que ter a semente do bem. Isso Jesus deixou bem claro. O amor cobre a multidão dos pecados. Então, ele estava falando para um povo que não tinha um entendimento, e ele falou assim: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Então, entendemos hoje que o campo é o nosso coração, que a gente pode trazer amor ou ódio dentro do coração. Mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Bom, a gente pode ter duas interpretações aí, que a doutrina espírita fala muito sobre o obsessor. Então, pode ser que o obsessor veio ali e trouxe querendo que a gente, o nosso coração, traga o mal. Mas muitas das vezes nós entendemos também que essa obsessão só ocorre quando nós também deixamos vibrar negativamente. Então, chegamos a entender que o homem dormiu, ele dormiu o quê? Dormiu nos conhecimentos. E a gente aproveita Paulo também, que tem uma passagem dele, que ele fala assim: acorda, ó tu que dormes. Estamos dormindo pelo que Jesus falou, ou que os 10 mandamentos Moisés trouxe, que era tudo lei divina. Outra coisa que as pessoas não entendem: a lei divina, no primeiro mandamento, só está relacionado aos 10 mandamentos. Tudo o que Moisés trouxe depois eram leis civis. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo explica isso para a gente. A única lei divina eram os 10 mandamentos. Por que só está ali? Não pode, não pode, não pode. Porque naquela época as pessoas eram ainda muito embrutecidas. Então, para parar de falar, não pode. Não pode. Não pode isso, não pode aquilo. E aí ele colocou lei civil, que as leis civis com o tempo vão melhorando.
E isso Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E a gente estava até conversando, as leis não mudam, não vão progredindo. A lei civil já era para estar mais evoluída do que está agora, né? Eu não gosto de falar muito nesses assuntos, mas aqui a gente pode, tem lugar que eu vou fazer palestra que não podem falar, porque está dentro de uma comunidade, aqui a gente não está. Então, muitas das vezes, a gente vê as pessoas assaltando, tirando vida, e já teve 3, 4, 5 passagens pela polícia. Então, o que está faltando? O que está faltando é que as leis funcionem, a lei civil. Isso, está dentro da lei também da evolução. A pessoa, ela fez um erro, ela vai pagar. Mas lá dentro, ela tem que também se regenerar. Coisa que é difícil acontecer. Eu tenho um amigo, uma senhora que é o filho, fez o curso para trabalhar na penitenciária, e aí estuda. Ele falou, lei tem, só que não são cumpridas, E aí é carcereiro. Quando ele começou lá, o diretor falou assim, esquece tudo, aqui é outra coisa. Aí ele falou assim, então eu não fico. Já tem pessoas que não aceitam, outras aceitam. Infelizmente, mas eu estou falando só aqui porque se fosse em outro lugar nem comentaria isso. Porque eu conheço, eu moro aqui e eu sei que aqui não tem essas coisas. Mas em alguns lugares não poderia nem falar isso. Então é o que está acontecendo. Então, semeou o joio no meio e retirou-se. Quer dizer, nós nos permitimos que os obsessores nos atuam, por não seguir a lei divina. E aí a lei civil deveria regenerar aquela pessoa, que não é o que está acontecendo. Só para a gente, quem me escutou lá, eu não comentei isso, porque cada lugar a gente acrescenta ou fala a mesma coisa ou acrescenta mais alguma coisa, Ela estava lá presente na palestra. Continuando, é Jesus falando, porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Pois onde veio o joio? Respondeu-lhes, homem inimigo é quem fez isso. Então, quem fez isso foi os próprios homens, que não entenderam os ensinamentos desde a primeira revelação e nem da segunda. E nós já estamos na terceira, que é a doutrina espírita, que é a terceira revelação. Nós, como os espíritas, entendemos, que é o Consolador prometido que Jesus falou que ia enviar em nome dele, que é o Espírito de verdade, que é o próprio Jesus. Chegamos a essa conclusão sobre a égide dos espíritos evoluídos que vieram com Jesus, que está lá no prolegômeno do Livro dos Espíritos, que está tudo lá, aqueles espíritos que vieram com Jesus, Sócrates, Platão e outros mais, que vieram trazer as informações, porque eles estão um pouco mais evoluídos moralmente que nós. Então a doutrina não é humana, é dos espíritos mais elevados, coordenado pelo Espírito de verdade, que a gente sabe que é Jesus, o Espírito de verdade, que coordena o nosso planeta, é o nosso governador planetário. Então, continuando, o homem inimigo fez isso. Os servos continuaram, queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranquei juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros, juntai primeiro o joio e atai-o em feixes para queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. Então, essa parábola a gente termina aqui para a gente fazer uma análise dentro disso tudo aqui com a doutrina espírita. Jesus, Mateus capítulo 8, versículo 24 a 30. Então essa é a parábola do joio, que é a visão apocalíptica de Jesus, Então
o joio e os feixes queimar. O que está acontecendo que às vezes a gente fica assim, por que está tão difícil? Muitas pessoas, nós somos espíritos imperfeitos ainda, né, porque estamos em processo de evolução, mas está misturado vários tipos de pessoas. A gente encontra pessoas boas, as pessoas que fazem a caridade, as pessoas que ajudam o próximo e as pessoas que tiram a vida do próximo. É isso que Jesus já estava falando no tempo de agora. Deixai-vos crescer junto. Na hora da ceifa, quer dizer, na hora do momento de transição de planeta de expiações e provas para a regeneração, aquele joio vai ser retirado junto daqueles que entenderam e que seguem a minha doutrina, que é do amor. Claro que nós ainda somos imperfeitos, né? A gente se irrita, a gente fica estressado, porque somos espíritos ainda imperfeitos no processo evolutivo. Mas a questão de ir lá prejudicar, tirar a vida, pelo menos isso a gente já pode até pensar, né? Às vezes a gente pensa, tem aqueles pensamentos, né? Que a gente vai falar sobre isso, mas não faço, porque se nós entendemos Jesus, pode até vir o pensamento, né? O joio, que é às vezes o obsessor que está querendo dar uma pernada na gente, né? Dar uma rasteira, vem aquelas ideias, mas porque nós somos imperfeitos, nós nos irritamos em alguns momentos. Todo mundo se irrita, é no lar, é no trabalho, né? Ou até mesmo às vezes dentro de uma instituição, a gente, né, aí respira ali, trabalha, né? Que mais na frente a gente vai falar sobre isso. Então nós ainda somos imperfeitos, mas já temos uma noção do que o crime, o mal não é bom para nós, e muitas vezes o que vem na nossa consciência a gente retira, queima, como Jesus falou, queima essa energia, né? Até os nossos irmãos falam, queima, né? Tem um certo, né? Tem uma certa coisa, queima, né? Queimar o quê? Não é queimar os outros, queimar aquilo que veio. Vou queimar isso, tirar. Olha só o que Jesus faz. Se a gente puder falar essa palestra, 1 hora só isso, tudo ali, mas a gente está dentro desse processo de transição. Então vamos lá, continuando. Evolução moral e ética. Agora nós vamos entrar como nós, ainda imperfeitos, poderemos nos melhorar mais ainda. O progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei, tá? A lei divina, né? Nós nascemos para evoluir e chegarmos a espíritos perfeitos. Essa é a lei. É uma lei que tem no universo, porque Deus, que na verdade nós falamos de Deus, mas já era para a gente até mudar, chamar ele de Deus, porque na terceira revelação, a primeira pergunta que Kardec fez foi: que é Deus? E os espíritos instrutores falaram para ele: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E a gente ainda está falando Deus. Então, quando Jesus falou Deus, é para comparar com um pai amoroso. Moisés já tinha uma outra colocação, Jesus já trouxe outra. Se é um pai amoroso, ele vai chamar o filho, né, ali na linha: ó, você está errando, é um pai amoroso, não é um pai da guerra, né? Enquanto hoje estão fazendo a guerra porque é o Deus da guerra, isso não existe. Então ele é um pai, através de Jesus, amoroso. Um pai amoroso, ele até chama a observância do filho e fala da filha: olha, você está no caminho errado, eu te ensinei desde criança, né? Apesar de que meu sogro sempre falava que não faz mais paz como antigamente, né? Que no nosso tempo, né, que a gente tinha 15, 16 anos, os pais eram ali rígidos, era castigo mesmo. Se não fizesse, está de castigo. Eu gostava de jogar bola, chegava do colégio, né, estudava de manhã, aí a primeira coisa: tem dever que eu gostava de jogar bola, depois do almoço eu ia jogar bola. Tem dever para fazer da casa? Tem. Então você
só vai brincar de bola lá fora quando você fazer os deveres. E se errar tabuada, não vai. Aí tinha que decorar. Hoje não, tem a facilidade. Então esse é um pai amoroso. Ele chama ali, mas para, né, ele evoluir, para aprender. Então é esse o sentido. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus, como se pode dizer também que em tal estação eles chegam para a maturação dos frutos à sua colheita. Kardec está se referindo à parábola do joio e do trigo. Então, a Gênesis, como último livro da codificação, que foi em 1868, no final nós vamos botar ali a data. Então nós já estávamos desde 1868 entrando no processo de transição planetária, podemos dizer assim. Desde 1800, como está falando ali, ó, eles chegam para a maturação dos frutos à sua colheita, né? E tem outras parábolas de Jesus que falam, vai botar um para cá, outro para lá, várias parábolas estão se relacionando ao que está acontecendo, que começou, né, as nossas informações através de Kardec em 1868 no livro A Gênesis. Então a transição já está há muito tempo acontecendo e leva tempo, não está agora. Essa transição nós vamos começar a aprender. Se alguém quiser fazer alguma colocação, fazer a pergunta, é só levantar a mão, tá? A gente participa aqui, podemos participar junto. Então, continuando. Colheita. Parábola do trigo. Continuando. Não somos criações milagrosas, destinada ao adorno de um paraíso de papelão. Eu até comentei lá que teve duas cantoras que ficou aquele negócio, né? Ó, vai vir Apocalipse, que não sei o que, não vai acontecer. Então, olha o que o Calderaro está falando. Não somos criações milagrosas destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Quer dizer, só vai passar por essa transição para melhor aqueles que tiverem a evolução moral e ética. Continuando, somos filhos de Deus, herdeiros dos séculos, conquistando os valores de experiência e experiência, de milênio a milênio. Não há favoritismo no templo universal do Eterno, e todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. Instrutor Calderado, no livro Mundo Maior, capítulo 3, André Luiz Franciscano Xavier. Então nós estamos aqui há milênios, evoluindo de um mundo primitivo, que era o tempo das cavernas, que Kardec também fala, que vivíamos à cata do alimento nas cavernas. Quando tinha fome, saía, matava um bicho, levava para a caverna, comia, e trovoada, chuva, ficava, né, lá dentro da caverna, das intempéries da natureza. Era instinto, né? Os seres humanos daquela agiam mais por instinto, por, né, a própria consciência. Depois, conforme a evolução, foi despertando para a consciência, mesmo ainda no tempo das cavernas. Porque nós temos aquelas escrituras, né? Eu esqueci até o nome que hoje dá cientificamente, né? É rupestre, né? Então, eles começaram a desenhar, porque diz os historiadores que eles desenhavam ali os animais que eles iam caçar. A rotina do dia, olha só, né? Aí aprendeu a rotina. Estamos nessa rotina, né? Aí começou a trabalhar em sociedade, foi saindo mais. Aí tem aquelas fases, né? A gente sabe que não viemos do macaco, tá, gente? O macaco não virou gente, pessoas. Nós espíritos, sim, viemos na feira da evolução, como o Calderaro depois vai falando, né? Era uma energia na pedra. Não é que a gente era uma pedra, né? Porque Emmanuel fala que nosso corpo tem átomos, então é uma energia. Aí depois veio
vegetal, aí começou a criar a casa mental. Então já tinha alguma coisa ali, ainda não era, né, um espírito, todo o processo. Chegou-se no instinto animal, já é ali um espírito. Eu tenho lá 3 cachorros, né? Às vezes eu esqueço de botar a ração, eu estou lá no sofá, ela pula em cima de mim, vai pulando. Falei, já sei, né? Eu esqueci de botar a tua ração. Aí eu vou lá, ela vai atrás de mim, eu boto a ração. Então já tem uma inteligência fracionária e não contínua como nós temos. Então passamos por ali também. Agora a nossa consciência, ela direto, só que ainda imperfeitos, entendeu? Então aperfeiçoamos-se no infinito, estamos nos aperfeiçoando. Ah, mas eu não estava aqui nesse planeta. Podia não estar, está em outro planeta. E aí, como aconteceu lá em outra, na constelação, como fala Emmanuel, a caminho da luz, que um planeta lá estava em processo de expiações e prova para regeneração. Alguns espíritos foram expulsos de lá e vieram para cá. Muitos já voltaram, segundo Emmanuel, no livro tem o livro Caminho da Luz. Muitos voltaram, mas alguns ficaram aqui. E aí a gente vai começar a entender que naquela época, aqueles espíritos ainda primitivos, mas já tinham um conhecimento, precisava de orientação. E Jesus falou para aquela turma de lá, daquela constelação, de que viesse para cá com a sua inteligência auxiliar aqueles que estavam saindo do plano primitivo, né, para passar depois para expiações e prova, porque eles tinham muita inteligência e poderia auxiliar os daqui da terra saindo do instinto primitivo. Alguns fizeram, voltaram para lá, outros não, escravizaram os daqui, aqueles faraó, né, que fizeram aquelas coisas todas, escravizaram. Então, de repente, ainda tem uns faraó por aí, né? É só a gente analisar que a gente, eu acho que é, né? É só a gente ver em todas essas áreas, na política, na religião, né? Não precisa nem falar nome, não precisa nem falar nome, a gente já sabe, porque se Jesus falou que era para... Uma vez teve um companheiro que firmou comigo que Jesus falou em dízimo, né? E eu falei assim, não falou. Aí ele sabia que eu era espírita, ele queria me armar. Aí eu falei assim, se você me provar que Jesus falou em dízimo, eu trago o meu evangelho segundo o espiritismo, você taca fogo na minha frente. Faz igual lá fizeram com as obras de Kardec. Então eu vou te provar. Eu vou deixar meu livro aqui, vou trazer na empresa, você vai tacar fogo na hora que nós estivermos depois do almoço. E ele levou quase um mês. Eu falei, não, estou quase achando. Aí veio ele com Malaquias. Aí falou em Malaquias. Aqui o dízimo, né? Aí eu falei assim, Malaquias é o Novo Testamento? Aí ele falou, eu falei, não, é no final. É no final. Eu que falei para ele é assim. Eu falei, não é não. É o último livro do Antigo Testamento. Quase que você acerta. Aí, mas está tudo perto. Eu falei, está nada perto. Eu falei que se Jesus falasse. Jesus falou, né, que as pessoas levavam lá e botavam lá a sua oferenda. E as pessoas tocavam o tronco. Ainda contei para ele, aquela senhora, o pouco que tinha, botou lá. Ela deu mais porque de coração. Então Jesus jamais falou em dízimo, né? A gente dá aquilo de coração, o que a gente pode, na casa espírita tem a luz, as coisas para pagar, então tem aqui, não o dízimo, dá 10ª parte. Então, uma coisa que eu não falei, mas estou falando aqui. Então vamos lá, continuando. Evolução moral e ética. Vamos entrar agora na parte científica que alguns já sabem que eu gosto muito. Para a gente entender como é que vai acontecer, né, esse momento de as pessoas serem
levada para outros planetas, como aconteceu lá. E talvez aqueles que lá ainda estão aqui... Quer falar? Pode falar. Não, ela lá atrás. Ah, tá. Aqueles que ainda estão por aqui, que deveriam ter voltado para o seu... Talvez estão aqui ainda. Porque eu tenho amigos de todas as religiões, eu acho que todas as religiões são boas, tá? O problema é aquele que funda a religião e quer botar a sua opinião. Se ele fundasse a religião e seguisse a espiritualidade, né? Tanto que eu conheço um bandista, vou fazer essa palestra na casa de Umbanda, que estuda espiritismo. Então eu até já estou feliz porque muitos umbandistas entenderam que deve estudar Kardec, que ela foi fundada na Federação Espírita Brasileira, Zélio de Moraes, meu conterrâneo lá de Neves, que eu era de Niterói, e o caboclo Sede Encruzilhada falou que a Umbanda é para estudar o livro dos Espíritos, as obras básicas. Quando eu falo isso para um umbandista, eu falei, então você não entendeu o que é Umbanda, porque eu, como palestrante, eu vou estudando as outras religiões. E a gente vai vendo que todas as religiões deveriam estudar a terceira revelação. Já falei isso para pastor, para umbandista, para qualquer um. Então, eu não tenho preconceito de nenhuma religião, né? Todas elas têm a sua verdade. Então, vamos lá. Se não tivesses a visão espiritual limitada pelo véu da matéria, vereis as correntes fluídicas que, como de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual ao mundo material. Aí nós colocamos ali, né, o corpo humano e o planeta Terra, para a gente entender cientificamente. Nosso corpo veio da Terra, que alguns espiritualistas chamam Mãe Terra, né? Então esse corpo veio da Terra. A biologia explica isso quando nós estudamos. Tudo que tem na Terra, todos os elementos estão em uma porcentagem no nosso corpo físico. Carbono, azoto, tudo. Então, o corpo é da Terra. Paulo falou do corpo espiritual. Eu até quando converso com nossos irmãos protestantes, Paulo falou. Ah, não é perispírito. Só mudou o nome, é a mesma coisa, corpo espiritual, né? Que ele, né, não é corruptível, o corpo espiritual. Por que ele não é, Paulo falou que não é corruptível? Porque é das energias emanadas pelo planeta Terra, que está falando ali, daqui a pouco a gente vai saber quem é. Então, o corpo espiritual é formado pelas energias telúricas do nosso planeta. O corpo físico é da matéria da Terra. Entendemos isso? Para a gente entender que Jesus não vai pegar assim, ó, você está expulso, né? Como diz aquele, um vai para a esquerda, outro vai para a direita também. Então, quando chegar, o que está acontecendo com o nosso planeta? A NASA já descobriu que o nosso planeta está rodando mais rápido, tá? E quem está falando isso aqui é Aragô, que daqui a pouco nós vamos saber no livro A Gênese. Aragô fala que o nosso planeta, ele, conforme vai rodando, ele vai perdendo coisas material e adquirindo coisas mais espirituais. Como a NASA já falou que está mais rápido, está perdendo coisas materiais e adquirindo mais coisas espirituais. Okay. Então, o planeta está mudando de energia, certo? Nós já viemos do planeta primitivo, expiações e provas, e agora temos que passar para a regeneração. O que faz com que o nosso corpo, as energias, seja telúrica com o nosso planeta? O que faz que a gente, né, fica conectado mais com o nosso planeta? Por exemplo, a reencarnação é um processo, né, de puxar o corpo para a Terra, certo? Por
quê? Estamos no plano espiritual, vamos desencarnar. Já desencarnam várias vezes. As pessoas ficam com medo, eu vou morrer. Lá em casa eu falo, não vai desencarnar. Ah, mas tu não está preocupado? Não, a única preocupação que eu tenho é a gente vai ficar um pouquinho de saudade, né? Mas pode se conectar com prece, não ficar chorando, né? Talvez eu não vou poder vir por aqui, né? Eu tenho que me tratar lá, não fica me chamando não. Pede a espiritualidade, ou vocês vão, desdobra, vão lá em cima me visitar, ou eu, quando pedir a permissão para poder vir, eu venho visitar vocês. Aí vai virar fantástico. Eu falei, já está com medo, então não chama, né? Então, tudo é energia. O nosso corpo espiritual é energia das telúricas da Terra. Aí criou-se os umbral. Quanto mais baixo a vibração, mais terra. Quanto mais o perispírito está mais limpo, mais sobe as camadas atmosféricas. Isso nós já falamos uma vez. Então, para a gente, né, entender melhor, a Terra está mudando de energia e nós temos que acompanhar. Como que devemos acompanhar? Pelo amor, porque a Terra vai virar de mundo de expiações para regeneração. Então nós temos que nos regenerar de quê? Moral e ética. Deus está, né, aplicando a gente alguma coisa, batendo? Não. As nossas energias, as nossas ações negativas cria energias negativas no nosso corpo espiritual. Olha que Paulo falou, né? O corpo incorruptível, que é da terra. Quem corrompe ele são as nossas ações, nossos pensamentos, nossos atos. Então nós estamos fazendo com o nosso corpo o quê? Deixando as energias deletérias. A terra está limpando o campo dela mais suave. O que vai acontecer? Essas pessoas que ainda criam guerra, até um cristão, né? Eu não gosto de falar evangélico, mas são protestantes. Aí ele falou assim para mim, parece que está voltando aqueles tempos antigos. A gente mora quase na mesma rua, né? Tem um montão lá que são, né? É meu amigo lá, ó, aquele casarão lá. Aí alto e baixo, antes de onde eu morava, aí eu estava conversando com ele, né? Aí já vem você falar de reencarnação. Eu falei, não é questão de reencarnação, né? Não é questão de reencarnação, é questão de energia. O que Paulo falou aí? Então nós, né, o corpo espiritual vai se conectar, vai trabalhar, evitando o quê? Limpar as energias deletérias que nós temos. Como que vamos limpar? O que Jesus nos ensinou. O amor cobre a multidão dos pecados. Brilhe a sua luz diante dos homens. O que é? Nós trazemos energias deletérias. Então, a moral e ética é parar naquele momento em que aqueles impulsos agressivos que eu trago de outra vida, que é a energia deletéria, eu paro e mudo. Aqui, quando eu mudo aquelas energias, eu estou retirando do corpo espiritual. Se eu continuo na guerra, que ele falou assim, parece que voltou aquele tempo das guerras. Eu falei, não é o tempo da guerra não. Aquelas pessoas que faziam guerra voltaram agora, estão fazendo guerra, porque eles não limparam o seu campo do corpo espiritual de energias deletérias. E a terra limpando, vai desencarnar, não tem conexão para reencarnar, porque ele não está mais em sintonia com a terra. Nós ainda estamos em sintonia, porque ela ainda está em expiações e prova. As energias deletérias que nós temos, e temos que limpar ela. Por isso que a gente está no momento da reencarnação importante. Tem gente que fala, eu não queria estar encarnado, é guerra, isso e aquilo. Tem espírito que gostaria que está aqui reencarnado para limpar as suas energias do corpo espiritual deletéria, porque eles estão preocupados de mudar e eles serem puxados para outro planeta com a mesma energia de expiações e provas que aconteceu aqui na Terra. É simples.
E é isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que fazer. Ah, eu sou imperfeito, eu também sou. Mas quando vim, eu faço uma prece. Aquilo que estava a energia, no meu pensamento eu fiz uma prece, pronto, já vou limpando o meu campo áureo, o meu perispírito. Quando eu desencarnar, chegar no plano espiritual, eu vou trabalhar mais ainda, a Terra pode estar mudando, diz, né, o Emmanuel, que em 2057, mas né, a gente não tem certeza. Então, para alguns de nós aqui, é a última reencarnação para mudar. Então, não façamos guerra, não tiramos vida, porque senão está arriscado a gente desencarnar e não conseguir retornar para cá quando ela mudar de planeta de regeneração. Então vamos lá, que a hora. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação em que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Vede ao contrário a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Aragô, a Gênesis capítulo 4, capítulo 18, item 8. E até adiantei, né, porque o texto é grande, ele vai falando, peguei as partes principais. A má vontade humana. Então, o período de transformação, a hierarquia dos mundos, nada de místico. Então, vamos parar com esse negócio. Falou isso. Não tem místico, nada disso. Por exemplo, as pessoas falam, o mundo vai acabar porque está tendo terremoto, está tendo vulcões, erupção. Isso sempre aconteceu, gente. Isso sempre aconteceu. E depois tudo volta ao normal. Porque a Terra, ela tem uma mudança. A NASA nem sempre passa tudo para nós. Nesse próprio livro A Gênesis, não nesse capítulo, mas no outro capítulo, Kardec fala que chama-se precessão dos equinócios, que a NASA sabe, mas não passa para a gente. A Terra tem um terceiro movimento, que além de rotação e translação, em volta do Sol, tem o precessão dos equinócios. E ele fala que essa precessão às vezes acontece em março, às vezes em fevereiro e às vezes em janeiro, se eu não me engano. O que acontece? A Terra, ela faz uma inclinação, faz assim, né? E tudo isso que acontece foi sempre nessa data, alterando. Aí as placas tectônicas, porque os países estão em cima de placa. O nosso Brasil, né, a placa, nós estamos praticamente quase no meio, então a gente não sofre tanto como os outros países que estão nas bordas. Então, quando as placas batem, quando ela faz isso, as placas se movimentam. Dependendo de como elas estão, umas vão bater na outra, vai o quê? Terremoto. A outra vai fazer assim, fricção, vai esquentar, os vulcões entram em erupção. A outra faz assim, ó, no meio do mar, o tsunami. Então, de tempo em tempo isso está acontecendo. Aí, tá vendo? Vai acabar? Não. Depois volta tudo ao normal, como Kardec fala. Então, não fique preocupado com essas coisas, que o mundo, o planeta Terra não vai acabar, porque ela está num processo, como já aconteceu. Mundo primitivo, que nós já falamos, ela já passou. Nós estamos aqui em mundo de expiações e prova, e tem que seguir ainda, né, essa evolução. Em cada um ali tem um momento de transição. Quando foi para o mundo primitivo, para o mundo de regeneração, teve a transição, segundo informações espirituais. Quando Jesus veio, né, já estava nesse momento de transição de mundo primitivo para o mundo de expiações. E agora, nesse momento de transição, veio o que? A doutrina espírita. Olha só como, né, a providência divina está sempre nos orientando para que a gente possa evoluir, como a Caldeirada falou, há milênios nós estamos aprendendo, basta a gente querer, né? Ou então fazer guerra para tirar vantagem dos outros. Esses realmente, eles não vão limpar as suas energias deletérias desde o mundo primitivo, e agora expiações e provas que nós precisamos tirar essas energias. Então teremos, né, um mundo de
regeneração. Para a gente não ficar tão preocupado, no Evangelho segundo o Espiritismo, há vários morados na casa do Pai. Quando chega em casa, pega lá o Evangelho, né, e fala o seguinte, para a gente não ficar tão preocupado, né, ainda teremos prova no mundo de regeneração, segundo Kardec fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda vamos passar por prova, graças a Deus, porque a gente ainda precisa de muita prova. Só não vai ter as expungentes, né, expiações. O que é expungente expiações? Aqueles que estão tirando vida com energia muito densa, não vão conseguir reencarnar de novo para poder se limpar. Simples. Olha só, olha a ciência explicando. Então aqueles que ainda vivem no mal, essas guerras, então com certeza eles não voltam. Esse a gente sabe que eles não voltam, porque estão cada vez mais, eram para vir, para fazer grandes coisas para as pessoas, para limpar a energia. E aí, como lá os faraós, né, com muita inteligência que eles têm, estão tirando vantagem em cima de nós que ainda somos espírito ainda também imperfeito, queremos evoluir, não temos a inteligência que eles têm ainda, mas também temos que ter inteligência, estão fazendo bem. Vamos dar um exemplo, uma pessoa que é um cientista. Um cientista, ele pode criar uma bomba atômica, porque ele é muito inteligente nessas guerras aí, para dizimar lá um bairro inteiro, como está acontecendo lá em Israel. Ou, com a inteligência, descobrir a vacina de uma doença. Olha a diferença, ética e moral. Ele tem muita inteligência, mas está usando para favorecimento a si mesmo e tirar vantagem da sua inteligência em cima dos outros. Se a gente não faz isso, então a gente já está mais tranquilo. Por quê? Ainda temos que passar por prova no mundo de expiação, mundo de regeneração. E precisamos mesmo, porque a gente ainda precisa melhorar mais ainda. Então ficamos tranquilos, se a gente não está fazendo guerra, não está tirando vida, né? Vamos eliminar isso mais ainda. Então, mundos ditosos, depois de muito tempo, vai estar outro movimento de, vai passar muito. E chegando ao final, quem quiser, depois é só pegar o Evangelho do Espiritismo, que lá explica, né? Se a gente for explicar aqui, é outra palestra. O que é o mundo ditosos, na verdade, né? Ainda não é mais um corpo físico, é mais corpo espiritual, né? Se desfaz, vai no plano astral, se melhora e se refaz de novo. Olha que coisa linda. Mundo ditoso, né? Não é regeneração, hein, gente? Então, a gente vai chegar lá. Então, vamos lá. Mundos celeste ou divino. Esse a gente ainda não sabe como é que é, mas Jesus já sabe. E na Gênesis, Kardec fala que quando chegar a mundo celeste ou divino, Deus confia as provas para esses espíritos. Creio que Jesus, né, com certeza ele chegou e deu a ele tarefas maiores, que é o governador do nosso planeta, que se junta lá no Sol com aqueles espíritos, que, se eu não me engano, na questão 178, 171 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: aonde se reúnem esses espíritos evoluídos? Em planetas? Falou, não, eles fazem assembleia nos sistemas solares do universo. Nós chegaremos até lá. Basta a gente continuar, né, limpando as nossas energias deletérias que nós conquistamos negativamente em vidas passadas. Nós estamos no caminho que a doutrina espírita nos orienta aí. Aqueles que se descristam e tiram vantagem dos outros, já não sei o que vai acontecer com eles, né? E aí vão chorar. Ok? Então vamos lá. A hora está chegando. Então, quem quer que haja meditado sobre o Espiritismo e suas consequências e não circunscreva a produção de alguns fenômenos, terá compreendido que ela abre à humanidade uma estrada nova e desvenda os horizontes do infinito. O homem, quer dizer, nós seres humanos, né, já não caminha às cegas, sabe de onde vem, para onde vai e por que
está na Terra. Então nós já sabemos, com conhecimento espírita, nós estamos aqui para evoluir, limpar as energias deletérias das nossas ações negativas. O meu eu não lembro, não precisa lembrar, e é bom nem lembrar, né? Porque uma vez eu fui fazer uma pergunta dessa e eu preferi nem fazer a pergunta, porque me mostrou uma das minhas reencarnações, eu não gostei. Aí falou, tu pediu, então eu não peço mais nada, né? Não gostei, porque eu senti toda a dor do desencarne, né? Eu sei que desde a Grécia Antiga eu vinha na espada, em Roma eu estava lá, também na espada, nas cruzadas também. Olha só, hoje eu estou aqui, nas cruzadas também, e foi nas cruzadas que me mostrou, foi a última vez que eu vim como soldado, né? Matei eu lutava dessa, algumas, a espada, rapidinho, né? Aí até uma amiga minha falou assim, eu passei no astral, ela estava desdobrada, né? E você estava passando lá no tanto, veio um espírito e falou assim, ele saiu de uma história. Aí ela veio me perguntar, você tinha que perguntar a ele, eu também queria saber que história é essa que eu saí. Né? Mas pelo que eu sei, sempre na guerra, né? Então, e ele chegou e falou assim, não, eu só te mostrei o seguinte, porque você foi um bom lutador na guerra, um bom soldado na guerra, agora seja um bom soldado da paz de Jesus, pronto. E aí acabou, né? Mas não gostei, porque a dor, a espada, eu fui degolado, né? E acordei com todo o sentimento. Aí ele falou, faz pressa de cara, eu mentalmente fui fazendo aquela, foi embora. Aí ele falou, seja soldado da paz do Cristo. Então, estou me esforçando para isso. Então vamos lá, pelo menos nessa vida eu não tirei nenhuma vida, isso tá bom, tá bom. Então vamos lá. E quase que eu entro para a polícia. Eu falei, não vou. Imagine, né, com esses pensamentos. Vamos lá. Essas relações iniciam o homem na vida futura. Não que eu estou falando que o policial faz coisa errada, tá? Mas com a coisa que eu tinha, o pensamento, e não entrasse na doutrina espírita, talvez eu não seria um bom policial. Estou falando por mim. Porque depois que eu entrei na doutrina espírita, eu mudei muita coisa de pensamento. Então, essas relações iniciam o homem na vida futura, que ele pode observar em todas as suas fases, em todas as suas peripécias. O futuro já não é uma vaga esperança, é um fato positivo, uma certeza matemática. Quem me conhece já sabe que vai vir a matemática legal. Até, falta 5 minutinhos, né? Dá para fazer. Então, vamos lá. Equação do segundo grau, são chegados tempos. A equação é são chegados tempos. Então, nós precisamos de quê? Para fazer a matemática, organização. Aqui, organizar tudo que é negativo, lixo. Não é o computador, não tem a lixeira? Manda para a lixeira, depois vai lá, apaga, né? Então, organizar meus pensamentos, os negativos, saber qual é positivo, negativo, não vou fazer. Às vezes acontece, dá vontade, mas não faço. A minha esposa fala assim, antigamente eu falava, aí eu não falo. Aí ela fala assim, não precisa nem você falar, a tua face já mostra que você não gostou. Aí eu falei, que bom. Ela, que bom por quê? Porque eu estou evoluindo. Porque antigamente eu mostrava e partia, falava e saía até na briga, antes do espírito. Agora eu não falo. Aí quando mas na tua face eu falei, então, eu não acredito mais com palavras. Então eu vou trabalhar aquilo que eu queria fazer. Então eu estou evoluindo, não é? O que eu veio que queria fazer, eu limpo, pronto. Estou evoluindo, não é? Pelo que eu era antes. Então vamos lá, organização, metas. A minha meta é limpar as energias deletérias, certo? Leva tempo. Esse tempo vai depender de mim. Prazos, isso para todos nós. Tem um prazo, cada um tem o seu prazo. Um vai mais rápido, outro vai mais devagar, outro vai mais ou menos, vai depender de cada um de nós. Então vamos lá, as coisas negativas. Com costumes bárbaros, que viemos lá, primitivo,
trabalha seu mau grado, muitas vezes, né, no trabalho ou até mesmo na religião. Tem que ir mesmo, tem que ser, sei lá, a mau grado, mas faz de amor, com amor. É isso que a gente tem que fazer, seja ele o trabalho físico e o trabalho espiritual, fazer com amor. Eu era conferente, né, tive um problema de coluna, tinha que pegar peso, o meu supervisor me chamando, eu estou lá conferindo. Ele está te chamando, eu falei, estou concentrado aqui. Tu está lá embaixo, bicho, chega aqui, pô, gostei. Falei, porque eu estou concentrado no meu trabalho. Tu está lá embaixo me chamando, eu estou concentrado aqui. Aí, não, gostei. Falei, então pronto. Ele já ia me dar uma bronca. Então, trabalho a mau grado, seja no trabalho físico, ou no trabalho espiritual, ou na casa espírita, seja qualquer religião, né? Trabalho, tem que fazer, vou fazer, né? Não está criando energias positivas. Estágios transitórios. Então, por onde eu começo? Alguém conhece a equação do segundo grau? Subtrair. Está onde? Dentro dos parentes. A regra é essa, porque eu tirei nota ruim e depois eu aprendi. Não vou falar porque o tempo não dá, que eu era péssimo em matemática. No último final de ano, para passar do segundo grau para o terceiro, que era a época, eu tinha que tirar 11 pontos, com 5 equações. Impossível. E não sabia a fórmula. E o professor falou, fica 2 semanas sem ir para o baile, estuda a fórmula. Se você tirar 10, eu tinha que tirar 11, eu passo você. Tirei 9,7, porque mais com menos, menos com mais, eu botei o sinal errado, mas está avisado. Ele, vou passar você, 9,7. Evoluí na matemática. Então vamos lá. Então subtraio, eu tenho períodos de crescimento da humanidade. Eu começo a ter período de crescimento. Energias mais positivas, retirando a energia negativa, aquele mau grado, costumes bárbaros, ó. Aqui, ó. O outro tempo, a gente marca reencarnação e expansão da consciência. Outro tempo. Depois vê a data, né? Aí a gente limpa aqui, aí a gente vai falar sobre isso. Então, prazos, períodos, crescimento da humanidade, estágio transitório. Aí nós estamos dentro do estágio transitório. O que eu faço agora ali? Tá? Nos colchetes, né? Tem multiplicação, prazos, períodos de crescimento da humanidade e subtrair estágio transitório. O que eu faço? Primeiro multiplica, isso aí. Porque quando tiver uma multiplicação, subtração, eu não posso fazer a subtração antes, né? Eu tenho que multiplicar. Por isso mesmo, o período de crescimento tem que ter mais prazo para crescer mais ainda. A moral e a ética, conhecimento, estudar mais aquilo que eu já li, né? Eu estudei aqui, fonte viva, eu vou reler. Isso aqui eu não, eu entendi uma coisa na frase, no texto, agora eu entendi mais uma coisa. É assim. Às vezes a gente acha que estudou uma, releia, que a gente vai ver uma coisa, eu não reparei isso, porque a consciência desperta, amplia, vai ampliando, que é a palestra e a próxima que a gente vai fazer, só marcar a data. Aí eu faço, multiplica, eu vou ter disposições morais. Olha só, ainda não tem aquela moralidade, mas tem mais disposições morais. Já procuro fazer o bem, mesmo com dificuldades. Às vezes vem, né, não, eu preciso tirar essa energia de mim, entendeu? Ela ligou para mim, tinha vaga, vambora, vamos. Ainda tem mais 3 palestras nesse mês ainda para fazer. Mas eu moro aqui perto, vou só atravessar a rua, vem. Entendeu? Estou indo pertinho de casa, nem gastei passagem para vir. Entendeu? Então, disposições morais subtrai por estágios transitórios. Aí sim, essas disposições morais, esse estágio transitório, eu vou melhorando. Quando eu subtraio isso, eu vou ter o quê? Período de crescimento moral. Eu já passo a ter uma moralidade melhor ao próximo. Então, eu vou somar essas metas, período de crescimento moral,
eu somo, eu vou ter enfraquecimento dos preconceitos de raça, que ainda existe muito, né? Religiosos que tem preconceito de raça, de cor, de tudo. Isso a gente tem que tirar também na nossa mente. Não importa o que ele seja, né? Se ele é o problema dele, independente do que a gente não concorda, entendeu? Esse enfraquecimento e preconceito de raça. Então, eu multiplico, me organizo cada vez mais quando eu retiro esse enfraquecimento dos preconceitos de raça. Eu multiplico para melhorar. Eu vou ter o quê? Caridade, fraternidade, benevolência para com todos. Olha aí. De onde eu tirei isso? Do livro A Gênesis, 1868, capítulo 18, dos itens 1 a 23. Todas essas palavras eu tirei da Gênesis, não foi da minha cabeça não. Então, nós teremos aí caridade, fraternidade, benevolência para com todos. Creio eu que a gente vai conseguir isso quando o planeta tiver de regeneração para transição de outro. Aí a gente vai ter isso totalmente, mas a gente já precisa ter isso em nós, uma quantidade, né, porcentagem, porque tudo na matemática é porcentagem. Talvez a gente tenha uma porcentagem disso aí, 20%, outro tem 10%, outro tem 30%, mas quando chegar o mundo de regeneração para outro, a gente vai ter que ter isso aí. Então a gente ainda tem tempo. Que Jesus nos abençoe. Até uma próxima oportunidade, que quando eu falo mais ainda, eu também vou aprendendo com vocês, porque é isso que eu não sou bobo, por isso que eu faço palestra, que eu estou falando para mim mesmo. Até a próxima, obrigado a todos.